Olá, sou Cassiana. Esse é um registro pós-psicodrama público online que aconteceu hoje, dia 19 de dezembro de 2020, das 10h30 ao meio-dia e meia, agora quase 1 da tarde, então ainda estamos um pouco dentro, um pouco fora. A direção hoje foi da Valéria Barcelos, e né, tinha algumas pessoas que são membros da coordenação desse psicodrama público online. Então estava a Cláudia Fernandes, Pedro Mascarenhas, a Andréa Cláudia, eu, né? E hoje a Dudu Miren Edurni também entrou como ego auxiliar, e a Gelsi, que participou como plateia e mais, né? Então eu queria perguntar assim, quem que pode dizer um pouco o que aconteceu hoje, né? O tema foi coragem. E quem que pode fazer um resumo aí? Eu poderia começar falando sobre o aquecimento, né? Um aquecimento que trouxe a respiração. E, logicamente, a nossa respiração tão importante. E essa respiração que passou por quase um ano, né? Quando nos vai levando em um momento de fechar os olhos e ir transitando por todos os meses, né? A partir de fevereiro, e aí vem toda um pouco a memória do que foi transcorrendo, né? E aí, logicamente, a palavra ou o que a gente iria trazer era a coragem, né? A coragem, através de um significado da coragem, você iria se situando, né, nesses meses que passaram. Logicamente, tem momentos que depois da passagem de todos os meses até o dia de hoje, você se vai lembrando, né, outras cenas também. Então, foi muito bonito, porque isso nos deu uma possibilidade para ir formando essas cenas, né? O que me chamou a atenção é que no começo surgiram algumas cenas, mas não tantas quanto a expectativa era, porque a expectativa dessa palavra, e a gente sabe que a gente passou por muitas cenas de coragem, né, durante essa pandemia, mas essas cenas que trouxemos e que trouxeram, todo mundo se envolveu de uma maneira, porque participaram e tomaram um pouco a cena, se apropriaram da cena. E surgiram outras, né? Tanto assim que, quando eu coloquei um depoimento final, que me fez relembrar, como a muita gente, de cenas que transcorreram né, ao longo da minha vida, de uma das cenas que foi essa parte de agressão, né, homem e mulher, em uma briga que teve, né? Aí, uma coisa que também me chamou a atenção dessa briga foi quando o homem, eu não sei se falar sobre essa cena. Essa cena era assim, acontecia na rua, estavam dentro, parecia que uma vizinha estava olhando e viu uma cena de, dentro de um carro, uma briga de homem e mulher, no qual o homem falava que ia se matar. E aí que me chamou a atenção, porque foi ele que acionou essa palavra: vou me matar, não vou te matar. E isso me impactou, porque depois, conversando sobre essa cena, geralmente a agressão vem hacia a mulher: vou te matar, né? Então, criou aí um clima meio de realmente que estava acontecendo. Chamou mais atenção ainda dessa situação, né, de violência. Você está falando, Bom, né, desculpa, mas assim, você falou assim, várias cenas foram talvez descritas, algumas trabalhadas, né? E aí essa intensidade, né, das cenas, assim, então cenas de violência, cenas fortes, né, foram trazidas. muito fortes. Até eu queria perguntar também, assim, só para jogar mais uma pergunta, é assim, a gente às vezes propõe um tema
né, Val, assim, coragem, com uma certa expectativa. E o trabalho se desenvolve, a gente não tem domínio, né? Teve alguma surpresa, né, assim, caminhou para alguma coisa que você esperava e outras que você nem imaginou? Como que a gente pode, né, não sei, vale descrever ou citar cenas mais intensas, né? Que recortes a gente pode fazer para quem for assistir? Eu vou falar, eu acho que foi um trabalho que trouxe toda a situação que a gente viveu, e como a gente é a última sessão do ano, e como o ano está terminando, estamos em dezembro, acho que foi um clima que ficou pesado, que não costuma ficar assim, tão pesado assim, às vezes fica também, mas assim, e o grupo vinha vindo muito mais numa atitude mais desesperada, mais se mostrando mais, trazendo mais o caos que eles estavam vivendo. E por trás desse caos, como hoje eu fiz uma sessão mais organizada, apareceu a profunda tristeza dessa situação de confinamento. E através dessa cena de uma briga de um casal no meio da madrugada, né, que acordou a galera toda que morava em volta desse lugar, né? Eu queria um pouco que a Gels falasse um pouquinho, depois eu volto a falar, porque como eu dirigi, eu ainda me ajuda a ouvir o outro, me ajuda a elaborar um pouco mais o meu comentário. Eu posso começar a falar sobre o aquecimento, que nem a Miriam falou, que foi muito importante, porque quando a gente faz esse retrospecto, assim, passo a passo, vão surgindo as imagens na memória da gente, e foi aí que uma imagem de uma cena de março, né? A gente caminhou até o final do ano, foram surgindo tantas cenas e eu não resisti, porque eu pretendia não falar, assim, não trazer cena, porque a gente gosta de deixar para os novos, né? Dar espaço, assim, que a gente já fala bastante e tal. Mas eu não resisti porque tinha emoção. Eu não sei se vocês perceberam que eu falei quase chorando. Eu estava quase chorando para contar aquela história que ficou parada lá. No mês de março, eu não sabia que aquilo estava parado na minha psique, não sei, na minha alma, né? Uma coisa que aconteceu em março e estava até agora parada. E o psicodrama tem esse poder de desbloquear, de trazer, da gente fazer uma catarse, ou sei lá o quanto mais, né, que acontece. Conta um pouquinho a cena que você ofereceu, resumidamente. A cena era num congresso de médicos que não se preocupam com a saúde deles, né, só dos outros, e era no comecinho, ainda não tinha fechado, estavam prometendo que ia fechar tudo, mas estávamos nas vésperas do recolhimento, né, que a gente teve. E eu, no meio de um monte de gente, meus filhos me telefonaram várias vezes, insistindo muito para eu sair de lá, porque o vírus estava entrando no país pelos aeroportos e pelas altas classes, eles diziam, né? E ali os médicos com certeza estavam trazendo, e eu tinha que sair dali, e eu não tinha coragem de sair sem levar uma pessoa que eu estava esperando chegar, e ele chegou, esse médico velhinho, e eu queria levar ele comigo. E eu levei, e foi bacana que ele não tomou consciência, ele nunca falou para mim, você me tirou de lá. Eu acho ótimo isso, que é uma coisa que aconteceu, né? Não foi um proposital. Então, foi um momento de angústia e que ficou e que deu para entender muito os desdobramentos até hoje, né? O comportamento da gente e tudo mais. E o poder do psicodrama que tem, né? De resgatar e aliviar uma coisa assim. Foi bacana para todo mundo, me pareceu, assim, que estava latente, era um tema muito latente ainda. É isso que eu queria dizer. Acho que foi interessante o que aconteceu, que foi essa cena, por exemplo, da Gelsi, que era os filhos dando dando uma ordem para a mãe, uma mãe resistindo em obedecer à ordem. Pais, né? Oi?
O que você falou? Eles eram os pais, né? Eles Eles inverteram. inverteram os filhos avisando e cuidando da mãe, e a mãe que resistiu em aceitar os cuidados deles e depois acabou aceitando e saindo. Então, uma inversão de papéis, realmente, onde os filhos tomam o papel de autoridade em relação à mãe, e a mãe esperneia um pouco para aceitar, né? Porque não entendia, era o comecinho da pandemia e tudo isso ainda não estava claro, ninguém entendia direito ainda o que era a pandemia, enfim. Acho que foi um balanço importante desses balanços que a gente faz no final de ano, o que eu quero levar desse ano, o que eu aprendi, o que eu quero deixar para trás. Eu comecei dirigindo com pouca coragem, estava nervosa e sem saber, e ao mesmo tempo emocionada com a possibilidade de fazer o fechamento do trabalho no psicodrama público, que durante esse ano todo investiu muito no aprendizado com o online e nessa adaptação de não se sentir só perdendo o presencial, de começar a aproveitar do online, começar a explorar cenas online, trazer mais uma plasticidade, saber criar o palco ou quintal, como foi dito. Eu sempre costumo chamar o palco de quintal, né, quando é presencial. E aqui também é o nosso quintal, então, como foi comentado também entre os participantes. E, assim, a cena da briga entre o casal, eu vi ali, eu não fiquei espantada do homem falar, eu vou me matar, era uma chantagem. Ela falava, eu não quero mais viver com você. Ele falava, se você sair, eu vou me matar. Então, assim, você não tem saída, porque se você sair, você vai arrastar o peso do meu suicídio para o resto da vida. Então, surgiram coisas muito fortes, muito profundas. Eu fico muito feliz que a gente possa criar esse ambiente de confiança, mesmo online, para as pessoas trazerem situações tão íntimas. A Gels trouxe uma situação também ligada ao papel profissional, mas uma situação de impotência. Os meus filhos estão sabendo mais do que eu nesse momento, né? Então, foi interessante ver essa inversão de papéis que aconteceu naturalmente. Aí a plateia foi tomando um pouco o lugar desses protagonistas, desses atores, e pôde falar, colocar voz nesse personagem, outros comentários nesse personagem. Eu me preocupei e prestei atenção, acho que isso foi bom. Fiz um longo compartilhar, né? Eu comecei 10 para meio-dia, ou um pouco antes, ou no final da primeira cena, eu senti que tinha que parar um pouco para comentar, porque a primeira cena foi essa cena da briga do casal. E também nessa semana, onde aconteceu na Assembleia um assédio, que eu chamaria até de mais do que assédio, né? Acho que uma violência realmente, onde um vereador entrava por trás da vereadora que estava se dirigindo ao pessoa que estava na mesa, né? Se dirigiu a essa pessoa e estava no plenário em pé, na frente dessa pessoa que estava na mesa, e um participante, um outro vereador, possivelmente, entrou atrás dessa vereadora, encoxou essa vereadora e colocou a mão no seio dela, de lado, assim, por trás. E ela se livrou dele e ele repetiu mais uma ou duas vezes essa situação. Então, assim, essa necessidade, esse grito que as mulheres estão dando hoje em relação ao machismo estrutural e como os homens são capazes de tirar a mulher do papel profissional com uma situação com um comportamento tão violento como esse, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que o psicodrama público empodera mulheres e homens e faz com que os homens enxerguem também como é duro isso, e também assim os homens envergonhados, porque aqueles homens que estavam presentes não são esse vereador, né? Não combinam com esse vereador. Então, enfim, acho que foi realmente muito forte. Eu fico muito feliz que as pessoas tenham confiado e Gelsi, de trazer cena e é sempre um desafio, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Coragem lembra super-herói, lembra coisas assim também, mas
do mundo fantástico, mas, no entanto, foi muito concreto, foram cenas muito intensas, muito fortes. A participação da plateia foi intensa. Eu fico pensando assim, né? A gente hoje foi o último psicodrama online dirigido por nós neste ano, né? Uhum. E aí a gente fica um pouco preocupado, né? Assim, sempre de não oferecer isso mas assim, então eu estou pensando aqui em algumas coisas, né? Que afirmam ou confirmam a necessidade desse espaço, né? Ser oferecido. Ainda que tenhamos direito a férias também, descanso e tal, né? Mas assim, pensando, né, em tudo que surgiu, o quanto isso preocupa a direção ou a equipe, não só durante o trabalho, né? Mas assim, o que vem surgindo que a gente se propõe a cuidar de alguma maneira, a acolher de alguma maneira, a ouvir, né? Então, acho que criamos de novo, né? Você, na sua direção, criou esse aquecimento que propiciou o compartilhamento do começo, meio e fim, né? Assim, para essa entrega, para falar de dores e de coisas tão angustiantes, né? E de medos e de angústia, assim, né? Porque vamos ter esse intervalo, né? Tô pensando aqui, né? De hoje até 16 de janeiro, que deve ser a nossa próxima direção, né? Então, acho que, né? Todas as falas, as cenas, fazem pensar na nossa responsabilidade, como acolher, como encaminhar, como de alguma maneira confirmar para o outro, né? Olha, existimos, estamos aqui, estamos dentro de você, né? Você pode nos acessar nessa memória afetiva, enfim. E olha, vamos voltar, posso te encontrar lá, né? Porque pessoas falando em pensamento de morte, né? Terem vivido, de terem presenciado e também de terem sentido isso, né? Porque avassalador, né? Então, acho que assim, acho que terminamos com a satisfação de conseguirmos fazer as direções online, né? Mas essa última que a gente, quem sabe gerar um pouco de esperança e festa e tal, coisas tão densas, mas é porque estamos juntos, né? E vamos aproveitar e compartilhar isso hoje, porque nas próximas não vai dar, então vamos jogar lá. Acho que teríamos muito mais coisas para dizer, né? Mas como é que a gente pode caminhar para encerrar esse nosso diálogo breve aqui? Eu acho que todo esse peso desse ano, que fique nesse ano, que a gente siga fazendo todo o confinamento e cuidados necessários, que são necessários, a gente não sabe por quanto tempo, até chegarem as vacinas, né, que todas são boas, e que fique esse peso aqui atrás e que a gente aprendeu muita coisa nesse ano de como viver online também, se relacionar online, que a gente possa trazer mais leveza para o nosso dia a dia. É isso que eu gostaria de falar. Vocês? E uma coisa que eu queria só falar é que, como as pessoas que começaram desde faz 17 anos, hoje acompanham online o depoimento do Luiz, né? Que foi muito bonito, foi o presente de Natal, de dar esse depoimento que ele, por último, deu, né? Como tem ajudado ele e se sentiu tão participativo, né? Uma pessoa que vem acompanhando durante tanto tempo, né? Bem bonito ver. Foi realmente muito bom a retrospectiva e a oportunidade de eu participar, assim, até ativamente contar a história e tal. Isso é muito bacana. O psicodrama é importante, muito importante. A gente precisa investir nisso, né? E ver vocês, que há tempo você não via, a Cassiane e a Miren, que eu gosto muito. A Valéria eu tenho conversado um pouco, mas é muito bom estar com vocês. Minha turma. Vocês são minha turma. Mais ainda agora. É isso? Né, Val? Acho que a gente trabalha com as verdades, também com sonhos e, né, você falou de leveza, dentro do que é possível, né? E às vezes também destravar algo que tá pesado também traz a leveza, o pós e a leveza. É verdade.
Então, gente, feliz ano novo para vocês. Feliz ano Tudo de bom. Bom, Vamos que vamos. Até Tchau, mais. tchau. Até, gente. tchau. E Tchau. a gente já aprendeu a dar esses abraços, Sim. né? É.